Bíblias, glória a Jesus, no livro de 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10. Quero que os irmãos me ajudem, acompanhem. Glória a Deus, aleluia. A leitura. Eu titularia essa mensagem a qual o Senhor me concedeu ontem na sede, aleluia, de a promessa de Deus. Amém, Jesus. Fiel como nós sabemos que nosso Deus Ele não quebra a promessa. Verdade. Deus cumpre, aleluia, as suas promessas. Verdade. Louvado seja Deus. No livro de 1 Coríntios, eu quero tomar por base esse texto, capítulo 10, vamos ler do versículo 3 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que se foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituímos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele pois que cuida está de pé, que ore, que não caia. Eita, Jesus. Não venha sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Louvado seja Deus. Estava ontem na sede, orando ao Senhor antes de começar o culto. Louvado seja Deus. E Deus me trouxe, aleluia, uma mensagem. E Deus me trazia à memória o povo do Egito. Glória a Jesus. Deus me trazia à memória que fez uma promessa lá em Gênesis 13, 14 e 15. Glória a Jesus. Nós vamos ver a promessa de Deus para Abraão. Deus diz para Abraão: eu vou sair da tua terra, da tua parentela, louvado seja Deus, e farei uma grande nação, te abençoarei, e aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Louvado seja Deus. Mas na frente de Gênesis 15, depois que o Ló, ele se desaparta, louvado seja Deus, de Abraão, Deus chama Abraão e diz: olha toda essa campina, olha para o norte, olha para o sul, olha para todos os lados, pois essa terra darei a ti e a tua descendência, louvado seja Deus, para sempre. Deus havia feito a promessa a Abraão daquela terra, mas Deus havia avisado a Abraão, aleluia, que a sua descendência seria peregrina, aleluia, aleluia, e seria escravizada por 400 anos. Então depois Deus julgaria aquele povo e tiraria o povo de Israel do Egito, louvado seja Deus, com grande fazenda. Glória a Jesus. Acontece que o povo fica no escravo ali no Egito por 400 anos e Deus se lembra, glória a Jesus, lá no livro de Êxodo, glória a Jesus, Êxodo capítulo 2, no seu versículo 24,
aleluia, a Bíblia diz que ouviu Deus nos gemidos e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaac e Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu os Deus. Louvado seja Deus. No mesmo livro de Êxodo, no capítulo 3, já no verso 8, diz: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel. Havia uma promessa, louvado seja Deus, aquele povo. Deus sabia que ele estava escravizado há bastante tempo, e Deus sabia que tinha feito uma promessa, e chegado a determinado tempo do cumprimento da promessa, Deus resolve cumprir essa promessa. Deus levanta Moisés e diz: desce, te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, aleluia, da escravidão. Moisés vem e juntamente com seu irmão Arão, Moisés vai ao Egito, e através da vida de Moisés e de Arão, Deus arranca o povo do Egito, aleluia, com braço estendido e mão forte. Deus faz através da vida de Arão milagres e prodígios nunca vistos até então pela humanidade. Louvado seja Deus. Foram só no Egito 10 pragas. Aleluia. Fora do Egito, o povo viu um mar vermelho se abrir. Nunca antes na história tinha acontecido tamanha façanha. O mar se abrir e o povo passar a pés e chuva. Eles viram os milagres no Egito. Eles viram as pragas no Egito. E para mostrar que Deus era com ele, Deus separava, aleluia, para que as pragas que ia pegar no povo do Egito não pegassem nos hebreus. E olha que eles moravam na mesma cidade, no mesmo lugar. Louvado seja Deus. Eles veem os milagres do Egito acontecer. Eles veem, aleluia, o mar vermelho se abrir. Louvado seja Deus. Ele vê Faraó e todo o seu exército perecer no mar. E atravessa o mar, cantam, se alegram. Louvado seja Deus. Mas na primeira oportunidade que eles têm, eles resolvem reclamar. Verdade. Eles resolvem murmurar. Havia uma promessa, irmão, de uma terra boa, larga e que manda leite e mel. Meu Deus. Quando o irmão vai fazer a leitura, aleluia, desta terra, vai ver que quando os espias chegam nessa terra, eles veem as frutas e trazem um cacho de uva. A terra era tão boa que o cacho de uva, para ser trazido, tem que ter 2 homens. Imagine quão boa não era essa terra. As plantas, as frutas estavam tão boas, tão bonitas, tão grandes, que o cacho de uva foram 2 homens para amarrar no bastão, botar no ombro e trazer. Louvado seja Deus. Tamanha era a bondade de Deus para com aquele povo, e entregar a eles uma terra que manda leite e mel. Na primeira oportunidade eles começam a reclamar, eles começam a murmurar. Eles pedem a Deus, aleluia, a Moisés água. E Deus chama Moisés e diz: vai lá, toca na rocha, bate na rocha e a rocha dará água. Assim se sucede, e todos beberam, os animais beberam, saciaram-se a sede de todos. Eles continuam caminhando, e o engraçado, aleluia, que Deus guarda eles. Há uma coluna de nuvem durante o dia para guardá-los, e há uma coluna de fogo à noite para guardá-los. Sabemos que no deserto à noite é um frio terrível, e está ali uma coluna de nuvem, não só para aquecer, aleluia, mas também para que os animais peçonhentos não se encostassem nele, aleluia. Durante o dia está ali aquela coluna de nuvem para que não tomassem um sol escaldante e morressem de insolação. Era Deus guardando e protegendo o povo que ele tinha tirado do Egito para levar a terra que ele havia prometido, a terra que manda leite e mel. Louvado seja Deus. Mas o povo continua reclamando, o povo continua murmurando. Meu Deus. E quando chega a determinado lugar, aleluia, a Bíblia vai dizer lá no livro
de Números, capítulo 11, louvado seja Deus, que o povo se lembra, aleluia, do que comia lá no Egito. Meu Deus. O povo se lembra, pastor Cacau, que no Egito eles comiam até alho, pepino, repolho, Meu Deus. aleluia. Eles não se lembravam mais que eles eram escravos, que eles apanhavam, que eles viviam debaixo de uma dura servidão. Verdade, meu Deus. Aleluia. Eles estavam chateados com Deus. Louvado seja Deus, porque estavam comendo somente maná. E a Bíblia diz que maná tinha gosto de mel. Meu Deus. Louvado seja Deus. Eles comeram e como se lembrou dos pepinos, dos alhos, diz: por que nos tirou do Egito? Antes deixássemos lá. Lembro-me agora das panelas de carne. Lembro-me agora dos alhos, dos pepinos. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus se ira com aquilo, porque eles não estavam reclamando contra Moisés, eles estavam reclamando contra Deus. Porque quando você se levanta contra a sua liderança, você está se levantando contra Deus. Verdade, Louvado seja Deus. Afinal de contas, quem chamou Moisés foi Deus. É. Aleluia. Meu Aconteceu algo extraordinário e aquele povo viu. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim eles estavam questionando, mesmo assim eles estavam, aleluia, reclamando, mesmo assim eles estavam querendo comer carne. Deus chama Moisés e diz: se preocupa não, diz a eles que amanhã tem carne para todo mundo. Era mais de 3 milhões de pessoas, fazendo uma conta muito rápida, porque só homens eram mais de 600 mil, contando com mulheres e crianças. A conta crescia e multiplicava bastante. E chega Moisés perguntar para Deus: será que se matemos todos os peixes do mar daria? E Deus disse: você vai ver que dá. Aleluia. E Deus no dia seguinte traz cordonices, o chão fica lastrado, eles começam a comer. A Bíblia diz que antes que eles engolissem, a ira do Senhor veio e morreu um bocado. Botaram carnes, aleluia, entalaram-se, e Deus matou muitos deles. Não é porque pediu carne, é por causa da murmuração. Verdade, É meu porque Deus. não entendia o que Deus tinha para eles, o que Deus estava fazendo por eles. Louvado seja Deus. Em vez de ser grato a Deus por ter tirado ele, louvado seja Deus, da escravidão, e tanto levando ele rumo a uma terra boa, aleluia, e larga, que manda leite e mel. Em vez de ser grato por isso, confiar no Senhor, esperar a promessa se cumprir, resolve desacreditar de Deus e murmurar contra o Senhor. Meu Louvado Deus, seja é verdade, Deus. E eu ministrando isso no meu coração, aleluia, ontem, Deus trazia no meu coração João 14, quando Jesus diz: não turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí Deus dizia assim para mim: promessa. Eu estava na sede ontem, quando Deus dizia assim: promessa. Fiz uma promessa lá do Egito, que tiraria da escravidão, levaria a terra que manda leite e mel, e levei. O problema é que nem todos entraram. Mas Deus não disse que não ia entrar todo mundo, não. A promessa era para todos. A promessa era para todos. Não entraram porque murmuraram. Não entraram porque no deserto levantou bezerro de ouro. Não entraram porque no deserto prostituíram. Aleluia. Não entrou, não foi porque Deus não quis, não. Não foi porque Deus escolheu quem ia entrar ou quem não ia entrar. A promessa era para todos, porque se não fosse para entrar todos, Deus não tirava todos. Louvado seja Deus. Deus tirou todos, para que todos entrassem. Louvado seja Deus. Mas quando eles começam a reclamar, quando eles começam a murmurar, quando eles começam a desacreditar das promessas de Deus, Deus passa a matá-los no deserto. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus traz eles 40 anos no deserto para provar o que tem no coração deles, se eles iriam guardar a lei do Senhor ou não. Louvado seja Deus. E por causa da murmuração deles, da falta de fé no Senhor, o que era passar uma viagem de 40 dias se transforma em 40 anos. Foi o próprio Deus que disse:
A cada um dia, 10 anos. Louvado seja Deus. Era para ser 40 dias. Se tornou 40 anos. Louvado seja Deus. E quando Jesus trazia na minha memória ontem, Misericórdia de nós. aleluia, a vida do povo do Egito, e por que eles não entraram, aí trouxe à memória a passagem que nós lemos de 1 Coríntios, louvado seja Deus, porque todos nós recebemos a mesma promessa. Verdade, Jesus. Jesus fez a mesma promessa. João 14, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Não turbe o seu coração. Foi o que Jesus falou. Não se preocupe, não se apavore. Eu vou preparar e eu vou voltar. Para onde eu estiver, esteja vós também. Louvado seja Deus. Mas quando a gente vai lá de 1 Coríntios, aleluia, no capítulo 10, a qual nós estávamos lendo, deixa escrito, aleluia, que isso foi feito em figura para nós, para aqueles que estão já chegados no fim dos séculos, para que a gente não caia no mesmo erro, para que a gente não faça as mesmas coisas, para que a gente não cometa os mesmos pecados, para que a gente não venha murmurar do Senhor, aleluia, assim como eles murmuraram, para que a gente não venha, aleluia, idolatrar, assim como eles idolatraram. Porque muitas das vezes a gente acha que idolatria é só apenas ter uma imagem. Meu Deus. Não. Verdade. Idolatria vai muito além do que possuir uma imagem. É verdade, Jesus. Idolatria vai muito além, aleluia, do que ter, aleluia, uma escultura pendurada na parede. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca como prioridade nas nossas vidas. Meu Deus. Emprego se torna uma idolatria. Nosso dinheiro se torna uma idolatria. Verdade, Jesus. Louvado seja Deus. Há Misericórdia pessoas que de pensam nós. em trabalhar, só pensa em trabalhar. E repare, trabalha e não sai do mesmo lugar. Verdade, Jesus. Trabalha e não cresce. Misericórdia. Mas não é porque não trabalha, é porque o dinheiro, o trabalho, se tornou um ídolo nos nossos corações. Meu Deus. Há quem idolatre cantores, há quem idolatre pregadores famosos. Verdade. Aleluia. Por isso que esse dia eu vi uma mensagem, né? Nós vimos a mensagem, eu falei, isso é o poder da palavra. Porque eu estava ouvindo e às vezes o pregador sente que é ele. Verdade. Que agiu, não é ele. É o poder. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. É verdade. Nós não temos capacidade de fazer nada. Verdade. Quem tem o poder de fazer é a palavra. Meu Deus. É a palavra que faz. É ela quem cura. É ela quem liberta. É ela quem transforma, prepara e leva para o céu. Sim, Jesus. Louvado seja Deus. É a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Por isso que nós temos que ter um cuidado. Por isso que aqui ficou escrito, foram feitas em figuras, e está escrita para aviso nosso. Nosso quem? Meu e de vocês. Verdade. Da igreja de Cristo espalhada na terra. Eita, Jesus. E Deus falava no meu coração ontem. Aleluia. Tem uma promessa. Aleluia. A promessa está de pé. Edmona. Eu creio. Aleluia. Jesus fez uma promessa e no livro de Números 23 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria. Meu Deus. Ele fez a promessa que vem. Aleluia. E Mancheira, ele falou que vem. Aleluia. Acreditando eu ou não, ele vem. Aleluia. Agora resta saber se eu vou entrar. Resta saber se eu estou preparado Ajuda, Jesus. para entrar. Me ajuda, Jesus. Porque assim como foi dito, aleluia, nos antigos, aleluia, está escrito: todos nós bebemos da mesma água espiritual. Comemos do mesmo maná espiritual, porque o maná espiritual é Cristo. A água espiritual é
bebida espiritual é Cristo. E todos nós estamos bebendo de Cristo, estamos nos alimentando de Cristo. Meu Deus. Aleluia. Por que então que Deus não se agradou da maior, não foi da menor, foi da maior parte deles? Meu Deus. Se todos se alimentaram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma água, a mesma bebida espiritual que era Cristo. Aleluia. Porque muitas vezes não adianta se alimentar de Cristo e não obedecer a Cristo. Meu Não Deus. adianta muitas das vezes se alimentar da palavra de Cristo. Aleluia. E não ser fiel a Ele. E idolatrar. E profanar. Aleluia. Existem muitas coisas hoje que desagradam a Deus. Existe muita profanação de louvores, de templos. Aleluia. A gente vê templos pintados de preto. A gente vê templos parecendo boates. A gente vê desagrada disso. Misericórdia. Louvado seja Deus. Existe um padrão, foi estudado aqui. Quando Deus mandou Moisés construir a tenda, aleluia, ele deu um modelo. Verdade. Disse para Moisés: assim como eu te mostrei, assim você faça. Aleluia. Lá tinha, aleluia, a presença de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Verdade. Existe, aleluia, um cuidado do apóstolo Paulo para com as nossas vidas. Quando ele deixa essa carta escrita, é para que a gente não venha tentar Jesus. Eu tento Jesus. Não, pastor, não tento não. A gente tenta toda hora. A gente faz isso toda hora e às vezes nem percebe. Quando a gente desacredita dele, louvado seja Deus. E temos que ter cuidado, porque Satanás, aleluia, tem usado de suas artimanhas. Verdade. Para fazer a gente tentar Jesus. Ele tentou o próprio Jesus. Louvado seja Deus, quando ele mandou que Jesus se jogasse, e ele usou a palavra. Ele foi lá para Salmos 91, que diz: dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para te segure nas tuas mãos, para que não tropece com o pé em pedra. Satanás, ele conhece a palavra, só que ele distorce ela. Meu Louvado Deus. seja Deus. E aí, Paulo, ele deixa escrito para que nós tenhamos um cuidado, louvado seja Deus, de não fazer como eles fizeram. Glória a Jesus. Ele diz: essas coisas foram feitas em figuras, para que não cobiçamos as coisas mais como eles cobiçaram. Louvado seja Deus, para que nós não venhamos idolatrar como alguns deles idolatraram. Como, aleluia, alguns deles se sentaram para comer, para beber e para folgar. Quantos de nós hoje não estamos bebendo, mas estamos folgando? Meu Deus. Quantos de nós hoje estamos pouco se lixando para a obra de Deus? Verdade, meu Deus, É misericórdia. folgando, irmão. É folgando. Eu vou como eu quero, o que eu quero. Meu É Deus, folgando. misericórdia de nós. Estou focando. Louvado seja Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo que Deus não se agradou da maior parte deles. Meu Deus. E que a maior parte deles Misericórdia. caíram no deserto. Cair aqui não é cochilar, não, é morrer. Não é à toa que a Bíblia diz que só entrou naquela geração Josué e Caleb. Todos pereceram no deserto. Meu Deus. Por causa das murmurações, por causa das prostituições, da idolatria, das prevaricações que fizeram para com Deus, se esquecendo da santidade de Deus. Meu Se Deus. lembraram muito do amor, mas se esqueceram da justiça. Louvado seja Deus. Hoje estamos vivendo o tempo da graça, mas a graça do Senhor é a misericórdia. Se estivéssemos na lei, muitos de nós não estaríamos de pé. Verdade. Se estivéssemos no tempo da lei, muitos de nós já teríamos Verdade, meu perecido. Jesus, misericórdia. Mas a graça nos dá oportunidade. Por isso que a Bíblia diz que Ele não é tardio na sua vida. Na verdade, Ele é longânimo. Aleluia. Nos dando tempo para que nós venhamos se arrepender. Porque Ele não quer, Ele não aceita perder dele de nós.
Meu Deus. Na verdade, a promessa que Jesus fez, Ele irá cumprir, porque Ele não quebra as suas promessas. Verdade. Cabe a nós estarmos na posição para quando esse céu se rasgar, se enrolar como um pergaminho, nós ouvimos Ele chamar o nosso nome, assim como nossa irmã Celina louvou nesta noite. Verdade. Que nós viemos estar preparados, que nós viemos estar na posição, que nós viemos estar, aleluia, no centro da vontade de Deus. É verdade. Deus, quando chamou a mim você, Ele chamou você de santo, não para ficar pendurado na parede, mas separado das coisas do mundo, separado daquilo que não agrada a Deus. Esse mundo que nós estamos vendo está, aleluia, sendo tudo contra o que Deus é, aleluia, tudo aquilo que Deus, aleluia, faz e quer de nós, para a gente alcançar, aleluia, esta promessa. Nós precisamos nos enquadrar, louvado seja Deus, É verdade, Jesus. nessa palavra e entender que o que está escrito aqui, que aconteceu antes, foi para aviso nosso, Aleluia. porque é para nós que estamos vivendo os últimos tempos, Aleluia. é para nós que estamos vivendo, aleluia, a último tempo da igreja de Cristo na terra. Estamos vivendo os últimos séculos, estamos vivendo, aleluia, as margens de Jesus voltar. E para que nós venhamos alcançar essa promessa, a qual Ele fez, irá cumprir. Enquadremos o quanto antes na Sua palavra e na Sua vontade. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando Amém, Jesus. a sua igreja. Obrigada, Senhor. Louvado seja Deus. Obrigada. Estamos todos nos alimentando da mesma alimento espiritual e bebendo da mesma bebida espiritual. Amém. E essa bebida é Cristo. Aleluia. Que nós venhamos nos saciar deste alimento, para que venhamos a ser limpos por Ele. Aleluia. Como João diz no capítulo 15, vós está limpo pela palavra. E que a palavra venha nos direcionar para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros, as mesmas falhas e venhamos perecer no deserto. Meu Deus. Estamos no deserto caminhando para a Nova Jerusalém. Aleluia. Só não devemos fazer os mesmos erros para não tombar que nem eles tombaram, para não perecer que nem eles pereceram. Deus abençoe. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.